Olá, meu amigo, minha amiga. O canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube aí nessa segunda-feira, depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos que pode ter saída de jogadores, um zagueiro pode estar deixando o Santos. Vamos falar também sobre o treinador e muito mais. Antes, se inscreva aqui no canal, já ativa o sino. Você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. E também, se possível, dê o hype ao final do vídeo. Então vamos falar do Santos aí, turminha. O Santos que terminou a rodada no Z4 já era esperado. Aquilo que a gente falou, o empate do Santos foi ruim em termos de pontuação, salvou um ponto porque pelas circunstâncias, com um jogador a menos e perdendo de 2-0, valeu pelo ponto, mas esse ponto foi insuficiente para que o Santos se mantenha fora do Z4, com o empate do Vasco contra o Internacional por 1-1, o Santos termina no Z4. Já era esperado, a situação do Santos continua complicada, e agora o Santos se prepara para enfrentar o Juventude na próxima segunda-feira no Morumbi às 8 horas da noite. Já estão sendo comercializadas as entradas para o jogo e você pode se informar aí para ver se você quiser, né, assistir o jogo, como é que você faz para adquirir ingressos e valores, beleza? Mas vamos falar de possível saída do Santos, tá, gente? O Santos que contratou o Mike para lateral, mas pode estar perdendo um zagueiro aí, né? Porque o Zé Ivaldo, tá? Ele está perto de cumprir aquela meta que ele tinha no seu contrato e, consequentemente, o Santos teria que ficar, né? Pagar pelo Zé Ivaldo. E ele perdeu espaço no Santos e pode deixar o Peixe, tá? Peixe tem a obrigação de compra caso o zagueiro alcance a porcentagem dos jogos, né? Porém, tem times da Arábia Saudita e do Japão que já mostraram interesse em levar o Zé Ivaldo, tá? Ele está perto de cumprir as metas, né, que obrigaria o Santos a comprá-lo do Cruzeiro. Segundo aquele acordo de empréstimo firmado no início da temporada, o defensor pode deixar o Santos ainda nessa janela, tá? De transferências. Um clube da Arábia Saudita e outro do Japão estão interessados pelo jogador. Só que o que o Santos pensa em fazer nesse momento? Eu acho que não seria ficar com o Zé Ivaldo, porque ele perdeu espaço, tá? E se ele cumprir as metas que está já perto de ser concretizada, o Santos vai ser obrigado a comprar ele do Cruzeiro, né? Então, o que o Santos acho que imagina? Que tomara que as conversas com os clubes estrangeiros da Arábia e do Japão, elas tomem uma forma mais concreta, né? E uma oferta oficial chegue, e aí o Santos precisa ser avisado de qualquer proposta recebida pelo Cruzeiro, né? Então, o Clube Mineiro, que tem essas propostas chegando da Arábia e do Japão, só que eles vão ter que avisar o Santos, ó, tá aqui a proposta da Arábia e do Japão, vocês querem ficar com o Zé Ivaldo? Aí acho que o Santos vai refugar, né? Porque ele começou até que bem no Santos, alguns jogos, se firmou, só que depois começou as lambanças, né? Nos últimos jogos do Santos foi um terror. Aquele jogo que ele foi colocado para ajudar na lateral direita, improvisado, ali foi um desastre. Ele tropeçou, foi camboteando, caiu, levou um drible lá do jogador adversário, foi uma baixaria, né? Sem contar aquele jogo contra o Corinthians que ele falhou, depois ele falhou no amistoso que o Santos fez contra a Desportiva, falhou contra vários clubes, né? O Mirassol. Então, quer dizer, ele jogou muito mal algumas partidas, né? Então, bem provavelmente que a proposta chegando pelo Zé Ivaldo lá para o Cruzeiro, o Santos não vai querer colocar empecilho aí para que ele vá sair, né? O Santos vai abrir mão, né, de poder ficar com ele e aí ele se transferir então para fora do Brasil. Tomara que dê certo para ele, né? Porque acho que ele vai realmente não ficar no Santos, tá? Tudo indica que ele não vai ficar. Por isso até que acho que ele não tá jogando, tá, gente? Porque vocês sabem que os clubes também, eles são espertos. Eles sabem que tem no contrato essa cláusula que o Zé Ivaldo batendo as metas, cumprindo, né, isso,
o Santos é obrigado a ficar com ele. Então, como ele não tá indo bem, o Santos faz o quê? Deixa ele afastado, porque ele não tá jogando e, consequentemente, ele não vai bater a meta e o Santos não é obrigado a ficar com ele. Isso que é simples assim. Então, no caso, o Santos retorce para que essa proposta chegue ao Cruzeiro e aí o Santos vai liberar. Então, o Zé Ivaldo não deve permanecer no Santos, tá? Para a sequência da temporada. E, cara, aquilo que eu falei, não vai deixar saudades. Ah, mas não tem muitas opções na zaga. Não tem, mas o Zé Ivaldo também não é, né, não é nenhum Baresi na defesa, né, não é nenhum Costa Curta, nenhum Maldini. Então vai fazer o quê? É um zagueiro mediano. E, consequentemente, o Santos apostou, mas se caso essa opção que ele tem de sair para o Santos também não sobra até espaço, porque o Santos está interessado em outro zagueiro, de trazer um zagueiro, né? Então abriria espaço com a saída do Zé Ivaldo no dinheiro, no salário que o Santos paga para ele, e também justamente aquilo que eu falei, o Santos não vai precisar gastar para ficar com ele com essas metas que ele está atingindo aí, beleza? Então o Zé Ivaldo provavelmente vai deixar o Santos aí já nessa janela e não deverá mais jogar com a camisa do Santos, beleza? E em cima disso, falar de treinador no Santos, né, agora, porque o Kleber Xavier, como a gente disse ontem, a diretoria do Santos nesse momento descarta a possibilidade de troca de treinador, vai continuar com o Kleber Xavier, está mantido no cargo, prepara o time para trabalhar tecnicamente, taticamente, o time para enfrentar o Juventude na próxima segunda, mas nos bastidores tem a possibilidade do Santos trocar de treinador. Só que eu vi aí digamos assim, uma notícia, uma sondagem de que foi divulgado aí, né, que o Santos não estaria interessado, lógico, na troca de treinador nesse momento, porque o Santos entende, segundo essa pessoa falou, né, o Santos entende que não tem opções no mercado, que todas as opções que tem no mercado são apostas. Mas peraí, vamos lá. Eu não acredito nisso, assim, porque, vamos lá, se o Santos contratar um treinador, o Voivoda, que é o nome mais querido pela torcida, seria o número um para assumir o Santos. Aí, segundo essa informação aí de jornalista, né, falando que a diretoria do Santos disse que o Voivoda seria uma aposta no Santos. Vocês estão de brincadeira, né? Voivoda aposta? Aonde? Quem é que falou uma besteira dessa? O Voivoda fez um trabalho de 5 anos no Fortaleza. Levou o Fortaleza até para Libertadores. Ah, mas trabalhar no Fortaleza não é a mesma coisa que no Santos. Tá, mas se isso vale pro Kleber Xavier, que não trabalhou em lugar nenhum, e tá no Santos, e não pode valer pro Voivoda? Então quer dizer que o Kleber Xavier, ele não é aposta e ele é um treinador de tiro certo para trabalhar no Santos, e o Voivoda seria uma aposta. Vocês estão de brincadeira, pô. Tá de brincadeira falar isso. Porque nenhum torcedor vai acreditar nisso. O Voivoda aposta, ele pode não dar certo no Santos. Como acontece, um treinador de ponta, de renome, ir para um determinado clube e não dá certo. Acontece. O Renato Gaúcho foi no Flamengo e não deu certo. O Sampaoli foi no Flamengo e não deu tão certo. Isso pode acontecer. Agora, você falar para mim que o Voivoda seria uma aposta no Santos, vocês estão de brincadeira, então não dá para confiar. Desculpa, mas não dá para confiar nessa informação. A diretoria do Santos, se falar uma coisa dessa, aí dá para comprovar de uma vez por todas que os caras não entendem nada de futebol e que os caras estão por fora. Entendeu? Aí seria, segundo essa informação, essa pessoa falou que o nome que a diretoria do Santos poderia aceitar para substituir o Kleber Xavier seria o Cuca. O Cuca ou o Dorival. Vocês estão de brincadeira. O Dorival, gosto dele, né? Seria até um bom nome, mas o Dorival está trabalhando no Corinthians, fazendo um trabalho fraco e também foi um trabalho ruim na seleção. E não quis pegar o Santos. Vocês esqueceram já que o Dorival falou, quando foi procurado pelo Santos, que não trabalharia mais esse ano. Assim que o Santos descartou ele acertou com o Corinthians. Então ele não quis trabalhar no Santos, gente. Ele não quis o Santos e quis o Corinthians.
Então, nesse momento, não tem menor cabimento pensar em Dorival Júnior no Santos. E o Cuca é outra mesma, vai na mesma linha. O Cuca faz um trabalho horrível no Atlético, horrível, sem contar os outros trabalhos que ele fez quando ele voltou, também foram ruins. O Cuca é um treinador que cheio de milindre, cheio de mimimi. O primeiro problema que o Cuca tiver particular, ele larga o clube, ele larga o Santos e vai embora. Então qual é a lógica de trazer Cuca pro Santos? Nenhuma. Não tem menor cabimento. Então são dois treinadores que nesse momento, se você pensar, não fazem parte de uma lista para trazer para treinar o Santos, nem Cuca nem Dorival, entendeu? Então aí vão falar que o Voivoda seria uma aposta e apostar no Cuca e no Dorival. Aí vocês estão de brincadeira. Aí vocês estão achando que o torcedor é idiota, né? Tem cara de otário, né? Pô, dá licença, pô. Falar que o Voivoda é aposta. É mais fácil falar que o Santos não tem dinheiro para contratar o Voivoda ou que o Voivoda não trabalharia no Santos nesse momento, por pegar um clube na zona de rebaixamento, um trabalho andando e já na metade pro final da temporada. Aí eu concordo, né? Ele não querer trabalhar mais esse ano também. Agora falar que o Voivoda é uma aposta, aí vocês estão de sacanagem, tá? Desculpa. Mas a mim ninguém engana isso. Não é possível que a diretoria do Santos falou uma coisa dessa, aí as pessoas que trabalham no clube, o Alexandre Matos, que é do futebol, né, o próprio Marcelo Teixeira, se falaram realmente isso daí, olha, aí é para acabar, beleza? Então, se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais de Santos no canal, deixa a opinião de vocês nos comentários, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima,